Glória a Deus, irmãos. Antes de pregar, eu quero agradecer já a todos os pastores que vieram aqui. Não vai dar para eu falar nome por nome, porque é muita gente, eu posso esquecer alguém. Mas eu sou muito grato pela sua vinda. É mesmo necessário a gente de vez em quando se encontrar e escutar as mesmas coisas para a gente poder avaliar se a gente está andando na fé, não é? É muito importante a gente ter essa oportunidade. E também aos pastores que não são da nossa denominação, mas que porventura possam estar aqui, você é muito bem-vindo ao nosso meio. Essa é uma aula do Centro de Treinamento Bíblico Verbo Rema, não é? E nós temos o interesse de alguma forma, ajudar as pessoas a crescerem em fé, a desenvolver a sua vida cristã. E se tiver ministério, se o Senhor chamou para você para um ministério, você ficar afinado com aquilo que Deus deseja, não é? Para a sua vida e para a vida das pessoas a quem você vai servir. Mas nós temos a oportunidade hoje de escutar uma aula de fundamentos da fé. Diga comigo, fundamentos da fé. Sabe, irmãos, eu me converti em 89 e desde que eu me converti, que essa palavra ela começou a entrar no meu coração. Eu era de uma outra denominação e mais ou menos 6 meses de cristão, e eu tinha conhecido um americano que veio trazendo a palavra revelada para a gente. E ele tinha vindo do Rema nos Estados Unidos. Ele primeiro passou um tempo lá em São Paulo, fundamentou a igreja, e depois Deus o dirigiu para Campina Grande. E quando eu encontrei aquele homem, eu já tinha lido alguns livros do irmão Reagan, Crescendo Espiritualmente, o Nome de Jesus, e eu fiquei tão impactado com aqueles livros, porque aquele livro me dava um norte de como eu poder crescer espiritualmente. Era o desejo que eu tinha, eu acredito que é o desejo que você tem também de crescer espiritualmente, não é? A gente quer desenvolver, a gente quer aprender. E esse livro me deu um impacto muito grande. Quando eu conheci o pastor Bud, a gente ia para uma reunião. Aquela reunião que nós tínhamos na casa de um irmão que fazia um tipo de evangelismo lá, ele ministrava, eu ficava dominado por essa palavra, porque aquele homem falava como quem tinha autoridade. Eu ficava dominado por aquilo. Logo eu me prontifiquei a ajudá-lo, e nós começamos a trabalhar junto com ele, e ele disse, olha, eu venho para cá para abrir uma igreja e logo em seguida uma escola, e foi assim que ele fez. Em 89 foi a primeira experiência que eu tive com ele. Em 90 ele mudou para Campina Grande. Em 91 a gente começou a igreja lá, e em 92 a gente começou, na verdade, a igreja na casa dele, mas depois a gente foi para um prédio e começamos a igreja e a escola. Entrei nessa escola, me formei, irmãos, mudou a minha vida. O ensinamento da palavra muda a sua vida. Agora, é bem verdade você saber disso, né? O pastor Bud, ele sempre dizia para a gente que a fé está intimamente ligada àquilo que se conhece da palavra. Se você não conhece a palavra, você não tem fé. Então, ele começou a ministrar a palavra. Eu entrei dentro da igreja, queridos, assim, dentro da escola, ainda com alguns pensamentos errados. Eu me lembro que eu ainda acreditava, pois eu era de uma outra religião, eu acreditava em reencarnação, e estava lá dentro da igreja. Você era salvo, pastor? Eu era salvo. Se eu morresse um minuto depois, eu ia para o céu. Só que minha cabeça ainda não estava aconsertada, meus pensamentos ainda não estavam corretos. E precisava-se, de alguma forma, do ensino da palavra para poder mudar os meus pensamentos. E sabe, queridos, quando o pastor Bud falava, ele ministrava para a gente, e era como se estivesse bagunçando todo o meu pensamento. Você já teve uma experiência assim, de alguém dizer alguma coisa que você diz, rapaz, não pode ser assim não, não é assim não, pronto. Eu me lembro, lendo no livro do irmão Rega, que alguém pegou um livro, ele ministrando, né, uma certa vez para algumas pessoas, e um ministro chegou para ele no final do culto e disse, irmão Rega, eu quero lhe dizer que você bagunçou todo o ensinamento que eu tenho na minha cabeça. Aí ele disse, eu não, meu filho, eu só acendi a luz e você viu a bagunça que estava. Sabe, irmãos, quando a palavra de Deus entra, é como a luz entrando. Ela acende a luz e você vê a bagunça que é. A Bíblia diz que a exposição das palavras do Senhor traz luz e dá entendimento aos simples. Tem algum simples aqui? Então a palavra de Deus, irmãos, ela tem poder de trazer luz para a sua vida. Então se abra para a palavra, porque Deus vai tratar contigo nessa noite. Amém? Agora, veja, queridos, eu sempre tenho visto, né, algumas vezes que a igreja do Senhor, ela tem perdido de alguma maneira, por causa dos ensinamentos que se tem, que não condiz muitas vezes com o que a palavra de Deus ensina.
É possível, irmãos, você estar ministrando uma coisa que não está em linha com a palavra? Verdadeiramente sim. Você pode ministrar algumas coisas que você pensa que está na palavra e não está. E eu lembro de um comentário do irmão Reagan no livro dele, e eu queria mencionar para você aqui, queria ler para você. Eu estava lendo esse livro, e ele disse que estava vivendo uma certa vez, que ele estava buscando o Senhor, porque ele queria muitos mais sinais acontecendo na igreja dele. E ele orou ao Senhor. E ele dizia assim, porque o Senhor fazia os sinais acompanhar a palavra quando os discípulos pregavam. E ele comentando no livro, eu vou ler para você. Ele disse, olha, o Senhor confirmou sua palavra e ele não pôde fazer muitas coisas ou nada até que os discípulos pregassem a palavra de Deus. Anuncie a palavra e os sinais acompanharão a si mesmo. Você não segue os sinais seguem a palavra. Na última igreja que pastoreei, fiquei muito preocupado, porque não havia muitos sinais se manifestando nas nossas reuniões. Assim, encerrei-me sozinho na igreja para orar, pedindo ao Senhor por mais sinais. Disse eu ao Senhor, pessoas têm sido salvas somente ocasionalmente, e batizadas com o Espírito e curadas somente em pequeno número. Não tem havido muitos sinais se manifestando. Finalmente o Senhor falou comigo e disse, você não precisa me pedir para confirmar minha palavra com sinais. Você tem orado para eu confirmar minha palavra com sinais que se seguem. Mas tudo que você tem que fazer é pregar a palavra, pois eu a confirmo. Se os sinais não estão seguindo você, ou o que você fala, é porque você não está pregando a palavra. Vou lhe dizer, isso é o irmão Reagan falando, aquilo me chocou e me deixou completamente pasmado. Eu disse, Senhor, não entendo o que o Senhor tem falado. Tenho sido um defensor ferrenho da tua palavra. E ele disse, você pode pensar assim, mas de fato não sei. O Senhor me disse, verifique o que você tem pregado e veja se tem pregado a palavra. Quero que você saiba que comecei a examinar o que estava pregando. E para minha surpresa, descobri que pregava aproximadamente 60% da palavra de Deus, 30% de tradições e 10% de incredulidade. E você quer saber uma coisa? Numa situação como essa, as pessoas ouvirão mais a tradição e a incredulidade mais rápido do que a palavra de Deus. Isso é forte, não, irmãos? Um homem que já estava no ministério, estava pedindo a Deus para que os sinais acompanhassem a vida dele, ou aquilo que ele estava pregando, e o Senhor despertou ele falando, olha, examine o que você tem pregado, examine o que você tem falado, examine a forma como você tem traduzido aquilo que eu quero para o povo. E quando ele foi examinar, 60% da palavra de Deus, 30% de tradição e 10% de incredulidade. Queridos, as pessoas pegam mais rápido a tradição do que a incredulidade. É por isso que a gente precisa mesmo ficar com a palavra. É preciso que a gente precisa dar valor ao que essa palavra de Deus diz. Agora, queridos, eu sei o que eu estou falando, porque eu convivi ao longo do tempo com o apóstolo Bud. Quando a gente entra em contato com essa palavra, eu vou te dizer, ela não causa mudanças radicais da noite para o dia na nossa vida. Elas são paulatinas. Começou agora, mas tem um percurso a te fazer chegar num nível que Deus quer. Ninguém se torna um adulto da noite para o dia, não é assim, fisicamente falando? Não, você atende a um contexto cronológico da sua própria vida, espiritualmente falando também. Tem muita gente que quer crescer espiritualmente só com oração. Graças a Deus pela oração, irmãos. Eu não sou contra a oração. Eu sou a favor de oração, mas você sabe que você pode orar e suas orações serem completamente de incredulidade, e você não está fazendo a coisa certa, porque Deus, Ele não vai se convencer pelas horas de oração que você passa orando a Ele. Deus não está convencido de te abençoar por causa disso, irmãos. Em Cristo Jesus, nós já somos abençoados. Diga, eu já sou abençoado. Quando nós não entendemos o relacionamento que nós temos com Deus, nós podemos criar problemas para nós mesmos. E, queridos, Deus, Ele tem interesse, de alguma forma, de te ensinar. Agora, veja,
que a forma de Deus te ensinar, a forma de Deus te ajudar, é mesmo através de pessoas te instruindo. E você precisa muitas vezes sentar numa sala de aula para ouvir certas coisas, para mudar a forma que você tem pensado. Eu cito sempre essa passagem lá de Romanos capítulo 12, 1 e 2, que o apóstolo Paulo, ele roga aos irmãos, ele diz: eu rogo-vos para que vos sacrifiqueis, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, Paulo, ele fala para os irmãos, de alguma forma, se sacrificar, para ouvir a palavra, para transformar a sua mentalidade, para ele poder ter um dia o direito de viver qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que você vai ter experiências com a vontade de Deus, se você não conhece a palavra dele? A forma de conhecer é essa aqui. Ela vai te ajudar, ela vai te preparar para tudo mais que Deus tem para a sua vida. Agora, eu sei que muitas vezes quando nós chegávamos lá em Campina Grande, irmãos, na sala de aula, nós ficávamos eufóricos com aquelas palavras, não é? E o pastor Bud, ele era um perito em ensinar sobre fé. Se você abrisse a Bíblia do pastor Bud, estava marcada aquelas passagens de fé, e nós nos alimentávamos daquilo. Nós ficávamos tão eufóricos, irmãos, com as experiências que ele falava, que nós queríamos ter as mesmas experiências que ele. E eu não sei se você já viveu assim, mas eu tive uma vida no mundo espiritual, ou num contexto espiritual no passado. E eu entendia de alguma forma que havia um mundo espiritual, só que muitas vezes a gente não sabia lidar com ele. E o pastor começou a ensinar para a gente a como lidar com ele. Quando a gente escutava a palavra de Deus, ele dizia: o fato de você ouvir a palavra, a fé vai chegando no seu coração. Porque ele dizia que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais nós ouvíamos, irmãos, a palavra de Deus, mais convicção a gente ficava. Amém? E é isso que a palavra de Deus vai fazer na sua vida. E eu me lembro que certa vez eu fui na casa dele. Ele estava morando numa casa grande, que tinha um jardim grande, ele gostava de cultivar. E me lembro quando eu cheguei lá naquela casa, estava ele cuidando das frutas, da horta dele. E lá no canto, perto de uma esquina, tinha um despacho lá. Sabe o que é despacho? Uma macumba lá. E eu disse para o pastor Bud: pastor, não pegue nisso não. E ele disse: o que é isso, Guto? Aí eu disse: pastor, isso é uma coisa feita para lhe fazer mal. Na minha cabeça, irmãos, só quem podia desarmar um troço daquele era quem tinha experiência espiritual. Não era uma pessoa que já era da macumba, alguma coisa assim. Mas quando o pastor pegou: não, mas isso aqui não pega em mim não. Ele pegou as velas, juntou tudo, botou num saco, pegou a galinha, fez assim, jogou do outro lado. E eu fiquei pensando, ele disse: não, da próxima vez eu vou escrever uma placa e dizer assim: mande assada que eu como. Eu fiquei esperando, irmãos, aquela coisa que foi feita para ele, pegar nele, algum mal, porque na minha cabeça alguma coisa iria acontecer com ele. Mas sabe, irmãos, os dias passaram, o tempo passaram e nada pegava naquele homem. Sabe por quê? Porque ele tinha uma convicção gerada no coração: nenhum mal pode acontecer à sua vida, meu irmão. A Bíblia diz: contra você não há encantamento. Sabe, nós estamos vivendo um tempo onde Jesus nos tirou, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Meu irmão, você é filho de Deus. Você é filha de Deus e você tem direitos aqui nessa terra. O problema é quando nós não sabemos os direitos que nós temos. Nós não andamos segundo os direitos que nós temos aqui. Nós somos burlados de alguma maneira. E não é Deus não. Porque muitas vezes a gente coloca as circunstâncias tudo num pacote só. E a gente termina dizendo que Deus é o responsável. Deus está no controle de tudo. Deus está fazendo isso. Deus sabe o que está fazendo. Mas, irmão, se é coisa ruim, eu já vou te identificar. Não vem da parte de Deus. Porque a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce do Pai das luzes, onde não há sombra de variação. Deus não varia, irmão. Deus é bom em todo o tempo. Diga: Deus é bom. Em todo o tempo. Oh, aleluia. Se nós entendermos a bondade de Deus, nós vamos aprender a separar as coisas. E o fato de estudar no Rema, irmãos,
começou a me despertar a saber quem é meu inimigo. Deus não é meu inimigo. E eu entendi que se Deus não é meu inimigo, eu não preciso ficar pensando errado a respeito dele. Eu não preciso, de alguma forma, temer as coisas que vêm contra mim. E sabe, queridos, eu sempre falo para as pessoas, quando elas pensam que Deus traz os males para elas, se Deus é aquele que está trazendo os problemas para você, como você vai crer nele para a solução? Ou Deus é bom ou ele não é. Se Deus é teu problema, eu duvido você crer nele para a solução. T.L. Osborne e F.F. Bosworth, ele dizia uma coisa: se você tem que duvidar de alguma coisa, duvide das suas dúvidas, mas nunca da palavra de Deus. Nunca de Deus, irmãos. Você pode acreditar, Deus é bom, e toda boa dádiva desce do Pai das luzes, amém? Agora, isso é uma construção, nós vamos construindo na nossa vida. E o que é bom, queridos, é porque a gente nós podemos ir construindo a cada vez que nós chegamos naquele lugar para estudar a palavra. Abra comigo lá em Colossenses, no capítulo 2, por favor, e você vai ver o interesse que o apóstolo Paulo tinha. E é tão interessante, assim, o que ele falava sobre essa igreja, a oração que ele fazia. Ele dizia assim no capítulo 2, versículo 1: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, e porquanto não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado, vinculado juntamente a amor, e que eles tenham toda a riqueza, diga toda a riqueza, da forte convicção do entendimento. Olha só, irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele vinha orando para que eles adquirissem toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Ou seja, o que Deus quer para a sua vida é que você tenha um entendimento e fique convicto de que aquilo é verdade para a sua vida. Você tem que entender a palavra, buscar a palavra, acatar a palavra, ficar convicto. Existe uma coisa que eu sempre falo, né? O irmão Reagan já falava, que o John Wesley falava. Ele dizia que existe uma coisa muito parecida com fé que se chama assentimento mental. O que é que vem a ser assentimento mental? É uma informação vem para você, você sabe de alguma forma o que está escrito na Bíblia, mas você não sabe, você não tem a certeza de que aquilo vai operar na sua vida. Isso se chama assentimento mental. Sabe, irmãos, quantas pessoas sabem que o batismo no Espírito Santo é para elas? Mas quantas pessoas não têm a convicção de receber o batismo no Espírito Santo? Quantas pessoas sabem que Jesus já levou sobre si as nossas dores e enfermidades? Mas quantas pessoas não têm ainda convicção? Porque a convicção, ela é gerada a partir da meditação. Eu lembro o pastor Rafa falando, uma certa vez lá em Brasília. Eu não sei se vocês mais novos já usufruíram disso, mas nós, quando tínhamos a nossa casa lá no tempo passado, a gente tinha um filtro de água que tinha velas dentro dele. E nossa mãe colocava a água dentro do filtro, e esse filtro, se ela colocasse a água naquele momento e não tivesse água na parte de baixo do filtro, você podia abrir a torneira e não ia sair nada. Porque depois que colocasse a água, ela ia filtrar nas velas e ia descer, e a descida era lenta. Sabe, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você recebe a palavra de Deus, ela vai entrar na sua mente, mas você tem que fazê-la descer ao seu coração. E você faz descer ao seu coração com meditação, estudando a palavra de Deus. Aí você vai construindo aquilo, até você ficar convicto, você ter aquela certeza absoluta que a palavra de Deus é verdade sobre a sua vida, amém? Abra comigo lá em Lucas, no capítulo 1, por favor. Lucas capítulo 1. A Bíblia fala que Lucas, ele empreendeu uma narração coordenada dos fatos que aconteceram. Olha no versículo 1. Lucas 1, versículo 1, diz assim: visto que muitos houve que empreenderam a narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação,
de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruídos. Olha, irmãos, o que o evangelista Lucas fez. Ele sabia dos fatos que tinham acontecido, sabia que Teófilo tinha sido instruído, mas ele queria que Teófilo chegasse não somente a ter uma instrução, ele queria que Teófilo tivesse uma convicção, uma plena certeza. Você entende a diferença? É como aquela coisa que o professor de matemática chamou um aluno para fazer uma equação de matemática num quadro. E o aluno foi, ele disse, olha, eu vou dar uma nota boa para quem vier. E o primeiro aluno foi e começou a desenvolver a equação de matemática, e o professor disse não, e o aluno ficou com vergonha e continuou, e o professor disse não. Aí ele, com medo de estar fazendo a coisa errada, soltou o giz lá e se sentou. O professor disse, tem outro aluno que pode terminar a equação? Aí um outro aluno foi, cheio de convicção, começou a equação de onde o primeiro aluno tinha terminado ou tinha abandonado, e ele começou a responder, e o professor fez não, 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 e ele continuou a responder, terminou, jogou o giz lá no quadro e disse, está aqui, professor, a equação está feita. Ele disse, parabéns, rapaz, você fez tudo certinho. Aí o primeiro aluno olhou para o professor e disse assim, mas professor, por que o senhor estava indo certo, por que o senhor não me deixou terminar? Se eu estava indo tudo certinho. Ele disse, olha, você sabia, mas eu queria saber se você tinha convicção naquilo que você sabia. Sabe, queridos, é mesmo assim. Assentimento mental é aquilo. Você tem uma informação na cabeça, mas você não tem convicção. Quando você tem convicção, irmãos, o diabo pode dizer não, a circunstância pode dizer não, qualquer pessoa pode dizer não para você, mas você diz, eu vou vencer, porque a palavra de Deus diz assim. Você reage positivamente, você toma posição pela palavra, amém? E foi mesmo assim que o apóstolo, que Lucas, o evangelista, quis que Teófilo ficasse. Ele não queria que você ficasse só com uma informação. Sabe, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, o maior trabalho de um ministro, de um pastor, é levar mesmo as pessoas a uma convicção. Amamos estar na igreja, amamos fazer louvor e adoração, amamos estar fazendo com os irmãos um momento de comunhão, mas a igreja, essencialmente, é um lugar de ensinamento. É aqui que você aprende a lidar com os problemas da vida, é aqui que você aprende a lidar com o mundo espiritual, é aqui que você aprende a andar pela fé. E como nós entendemos, a Bíblia diz 4 vezes na palavra, meu justo viverá pela fé. Logo, fé não é um sentimento, é um comportamento, é um estilo de vida. E se você não aprende a andar, pode ser que você esteja numa arena onde o diabo chicoteie você. Mas se você está numa arena da fé, irmãos, você vai chicotear o diabo. E eu quero te dizer, quando a gente abraça a fé, quando a gente abraça esse estilo de vida, a gente passa a ter resultados na nossa vida. Eu olho para trás e vejo quantas coisas foram mudadas na minha vida somente por causa da fé, somente por causa da graça que opera através dessa palavra. E quando a gente entende isso, a gente toma posição. Aí tem algumas pessoas que chegam a dizer assim, mas isso não vai funcionar em lugares difíceis. Quem foi que disse? Não vai funcionar em lugares pobres. Não vai funcionar na África. Sabe, queridos, a fé na palavra é a mesma coisa que energia elétrica. Ela faz funcionar um eletrodoméstico na casa de um pobre, como também na casa de um rico. Se você utiliza dos princípios corretos, vai funcionar na sua vida. Amém? Vai funcionar para você, vai funcionar para a sua casa, vai funcionar para a sua família. E afinal de contas, foi Jesus que estabeleceu, ou que ensinou isso. Como a fé funciona? A fé funciona crendo no coração e falando com a boca. Diga comigo, é crendo no coração e falando com a boca. Aleluia! Quando a gente crê no coração e fala com a boca, a gente dá a oportunidade das coisas se manifestarem para nós. Agora, eu não estou querendo dizer com isso, irmãos, que isso se torna uma coisa automática, como comer um lanche no McDonald's. Não é automático assim. Você precisa trabalhar a sua vida, trabalhar a sua fé e permanecer
de alguma forma, construindo dentro de você essa segurança, essa convicção. Quando você constrói essa convicção, as coisas começam a mudar na sua vida. Amém? Eu vou te dizer uma parte da minha vida, queridos, eu era muito tímido, eu tinha muita dificuldade. E eu não conseguia mesmo falar em público, eu não conseguia ter relacionamentos com ninguém. Eu não conseguia sequer, de alguma forma, fazer uma oração junto com pessoas, por causa da timidez que eu tinha. Mas o pastor Bud, ele dizia, olha, uma vez que a fé vai entrando no seu coração, ele vai expulsando o medo. E é mesmo assim, queridos. Quando a fé vai entrando no nosso coração, a gente fica destemido e a gente não quer abandonar aquela segurança que a gente tem. E os resultados vão aparecendo. E eu vou te dizer, muitas coisas do que aconteceram na minha vida foi por causa desse encorajamento da palavra. A palavra veio, na hora de dizer um não para aquela circunstância, eu disse, sabe de uma coisa, o que a palavra diz é a verdade e eu vou enfrentar. E eu sempre citava alguns versículos da palavra para me dar essa segurança. Porque se a fé vem pelo ouvir, eu quero te dizer, irmão, a boca mais perto do teu ouvido, quando você estiver com dificuldade, quando você estiver com pressão, é a sua. E você precisa mesmo se ouvir falando o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Pela fé, diga pela fé. Quando a gente se ouve falando aquilo que a Bíblia diz a nosso respeito, algo vai sendo construído dentro de nós. E as coisas passam a mudar. Essa segurança que você tem, você começa a avançar. Eu lembro de situações que a gente passou, e somente para exemplificar aquilo que a palavra diz, quando você constrói. Pastor Bud, ele falava para nós, orientávamos a cada um de nós, a tirar essa mentalidade de pobreza que a gente tinha, essa mentalidade pequena. A gente sempre pensava muito pequeno a respeito de nós mesmos. E muitas vezes, quando a gente ia entrar num sentido, em oração diante de Deus, a gente ficava com aquela sensação de que nós éramos indignos de estar presente diante de Deus. E o pastor Bud tentava quebrar esse pensamento na nossa vida, porque Deus nos fez digno quando mandou Jesus morrer por nós na cruz do Calvário. Sabe, queridos, você vale o preço do sangue de Jesus. Você não precisa estar gastando um tempo falando da indignidade que você tem, daquilo que você não precisa gastar tanto tempo assim. Se você pecou, peça perdão, tudo bem, se arrependa e peça perdão. Mas no outro momento, irmãos, atinja o alvo, vá direto para o trono da graça de uma maneira confiante, ousada. Amém? E quando a gente fala assim, algumas pessoas ficam pensando, mas pastor, eu ministrava uma certa vez num lugar e eu usava a passagem de que Jesus dizia para nós, para os seus discípulos, vós já estáis limpos com a palavra que eu vos tenho pregado. Sabe que Jesus não disse que vocês já estão limpos pela oração que nós temos feito? Ele disse, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho pregado. Sabe, queridos, oração tem seu lugar na Bíblia, mas a palavra é que dá base para a oração. E eu lembro que eu falava sobre isso, e um irmão, um pastor amigo meu, veio falar no começo do Rema. Ele veio dizer, mas pastor, me diga uma coisa, você tem culto de libertação na sua igreja? Eu digo, tem. Ele disse, como é o culto de libertação na sua igreja? Eu disse, a gente prega a palavra, a gente ensina a palavra. Ele fez, eu digo, Aí ele disse, não, eu queria uma coisa mais profunda. Eu digo, mais profunda do que a palavra? Sabe, queridos, não existe nada mais profundo do que a palavra. É a palavra que te liberta, é a palavra que te esclarece, é a palavra que te dá segurança de viver essa vida em Deus. Diga comigo, é pela fé. Amém. E quando a gente vê os resultados da nossa vida, irmãos, foi quando a gente começou a perceber que a gente precisava ensinar para as pessoas o beabá da fé. Ensinar o beabá, ensinar as coisas mais simples para as pessoas, porque elas não conheciam a palavra na sua essência. É fácil muitas vezes você entender que as pessoas recebem Jesus e é uma bênção grande, somente se fosse só isso, receber Jesus, você já teria o direito de ir para o céu, era uma maravilha, a gente podia parar por aqui e celebrar o céu. Só que, irmãos, Jesus, ele trouxe o direito também de você viver um pouco mais do céu aqui na terra. Ele disse, seja feita a vontade de Deus aqui na terra como é no céu.
Então o desejo de Jesus em oração é que você possa viver um pouco mais do céu aqui na terra. Como? Quando nós conhecemos a palavra, quando nós sabemos orar, quando nós sabemos e temos convicção por dentro do que Deus tem para a nossa vida passa a ser diferente. E eu quero te estimular, queridos, a buscar mais da palavra, a ler mais livros, a estudar no Rema. De alguma forma isso vai transformar você, vai transformar a sua vida. Quando nós chegamos lá em Angola, e eu vou quase encerrar com isso, nós encontramos um quadro de uma igreja que era muito pobre, e muitas pessoas tinham dificuldade. Ora, se aqui no Brasil a gente encontra pessoas com dificuldades, com pobreza, com doenças, irmãos, lá em Angola é terrível a coisa. E a gente tinha a certeza de uma coisa: se Deus nos chamou para aquela nação para pregar a palavra, não era para conformar os irmãos na situação que eles estão. Irmãos, eu não fui chamado para dizer para você, não, se acostume com isso, você vai viver assim mesmo, é a vontade de Deus. Não, irmão. A gente sabe que não é a vontade de Deus, sabe que nós fomos levantados para promover o Evangelho, e o Evangelho são boas novas. O que quer dizer boas novas para uma pessoa que está endividada? É que ela pode sair da dívida. O que é uma boas novas para uma pessoa que está doente? É que ela pode sair da doença. Sabe, o Evangelho é a cura para as nações. Então nós fomos lá impelidos por Deus para levar esse Evangelho para as pessoas, e encontramos um quadro de pessoas assim difíceis, com dificuldades mesmo. Eles eram eufóricos pela palavra, eles gostavam do mover, mas agora eles tinham que aprender a estudar a palavra. Irmãos, e a gente ministrava essa palavra, pregava essa palavra, e era de manhã e de noite. Muitas vezes quando eu chego lá, eu estou ministrando de manhã e de noite, de manhã e de noite. E a gente via quando as pessoas estavam pegando a palavra. O pastor Bud dizia assim, olha, se alguém não pode pregar aqui, é porque não tem chamado. Porque era fácil ministrar ali, as pessoas estavam recebendo a palavra. E eu notava alguns irmãos lá, que eles estavam eufóricos com a palavra de Deus. Eles entendiam a palavra, e quando recebiam a palavra, eles ficavam dançando lá, celebrando aquilo que a palavra de Deus dizia. E eu falava para eles sobre confissão. Eu disse, olha, a confissão da palavra foi o que nos trouxe até aqui. Foi essa declaração da fé que nos trouxe os resultados que nós temos lá no Brasil. E essa declaração da fé é a convicção que vem no seu coração por causa da fé, que vai trazer os resultados para você também. E sabe, queridos, nós temos como cristãos que nos levantar com essa palavra. Nós somos chamados para ser referenciais. Como uma pessoa pode querer a mesma coisa que você tem, se você está vivendo uma vida pior do que a dela? Como ela vai desejar vir para a igreja se você não apresenta que seu Deus mudou a sua vida, em qualquer aspecto que seja? Seja no sentido de uma doença que você se livrou dela, seja no aspecto financeiro. Irmãos, Deus é contra tudo que vem trazer dano para a sua vida. E nós falávamos isso para eles. Aí, pastor, como a gente sai dessa situação? Irmãos, existe uma saída. Essa saída é a fé. É você começar a declarar, você começar a falar a palavra. Ah, irmãos, eu não sei como as coisas vão se montar. Eu sei de uma coisa: se você começar a viver a palavra, se você começar a falar a palavra, essa palavra vai trazer resultados para você. Amém. Certa vez eu fui numa igreja e eu disse para eles que existe uma linguagem que os anjos que são ministros daqueles que herdam a salvação entendem. Incredulidade eles não entendem, mas eles entendem fé. Eles entendem quando você está ouvindo a palavra. A Bíblia diz que os anjos do Senhor escutam a palavra do Senhor. E sabe, queridos, quando a gente está falando a palavra, os anjos estão prontos para nos servir. Quando você declara a palavra, 1000 cairão à minha direita, 10.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita e eu não serei atingido. Sabe, queridos, quando você começa a contar a palavra, falar a palavra, gerar essa palavra no seu coração, os resultados vão acontecer. E eu disse para ele, agora veja só, se você chega nos Estados Unidos e você não sabe inglês, você pedir água para aquelas pessoas, para o garçom que está para lhe servir num restaurante, ele não vai entender você. Ele não vai trazer água para você, ainda que ele seja um ministro para te ajudar, ainda que ele seja um obreiro lá, pronto para te dar as coisas que você precisar.
mas ele não vai entender. Agora, se você falar inglês, eu quero beber água, traga água para mim, ele vai te servir numa bandeja. Eu dizendo para eles, olha irmãos, nossos anjos, eles também escutam a palavra de Deus. Eles vão sair de alguma maneira, vão causar algum efeito para trazer um benefício para nós. Então, por isso que eu não falo incredulidade, por isso que eu não falo de qualquer forma. E eu conversava com os irmãos, ministrando para eles, e eu comecei a falar para um irmão chamado Braz, e ele começou a pegar essa palavra. E nós tínhamos uma escola de ministro lá, irmãos, que íamos trazer os missionários de lá para cá. Eram 65 pessoas que estavam vindo. E eu perguntava para o Braz mesmo para provocar ele. Eu disse, Braz, me diga uma coisa, você vai para o Brasil? Ele disse, vou, bispo. Eu disse, como é que você vai? Ele disse, rapaz, eu estou agindo aí, confessando a palavra, e o dinheiro? Aí ele fez, está chegando. Ele não dizia que não tinha, ele não dizia que não dava, ele não falava nada, ele disse, estou confessando a palavra, está chegando. Um dia Deus tratou com ele para ir lá para o aeroporto, irmãos, e olhar os aviões da TAG. E ele chegou lá naquele avião da TAG, naquele aeroporto, na sacada, e viu o avião da TAG e disse assim, o Senhor despertou ele, diga assim, eu vou entrar dentro de você, vou chegar no Brasil e vou dançar. Ele tinha que ter uma visão, sabe? E ele começou a celebrar aquela visão antes do tempo. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Quando você crê na palavra, você está em vitória antes do tempo. Você celebra aquilo que Deus disse que é seu antes de ver a concretização das coisas, a manifestação. Você está comigo? E você precisa acreditar em algo que é maior do que você. A palavra é maior do que você. E sabe, de tantos Braz dizer isso, pela fé, eu vou dançar no Brasil pela fé. Sabe, queridos, quando a gente colocou aquela lista de pessoas lá que não tinham condição para a igreja, um irmão disse, olha, eu quero pagar daquele rapaz ali. Pagou $2.500 para Braz chegar no Brasil. Irmãos, deixa eu te dizer, isso funciona. Funciona. Se funcionou com a gente, vai funcionar com a sua vida. Você precisa de alguma maneira crer na palavra e celebrar o que Deus diz que é seu. Diga pela fé. Aleluia. As histórias da fé, elas se repetem, mas os personagens mudam. Eu vou te dizer, a gente está num ambiente de fé aqui. Eu me lembro quando a gente foi comprar o terreno lá em Campina Grande, queridos, e pela fé, o pastor dizia, olha, vai olhar os terrenos. A gente foi olhar os terrenos lá de Campina Grande, era 10 mil metros aquele terreno, a gente olhou o terreno, o pastor disse, é aqui. Mas a gente sem dinheiro, como é que ia comprar as coisas? O pastor disse, vamos comprar esse terreno. Aí dizia para os irmãos, olha, quando passar por esse terreno, levanta a mão e diga assim, pela fé. Obrigado, Pai, porque esse terreno é nosso. O terreno tinha um dono, irmãos. Sabe, quando a gente foi saber, era 120 mil reais. A gente não tinha dinheiro para pagar aquilo. E eu fui lá procurar o dono, com o pai de Tiago, Tadeu, a gente foi lá, ele disse, é 120 mil reais. Aí quando eu cheguei para o pastor Bud disse, não, Deus falou comigo, eu estava em oração, Deus falou que era 70. Aí eu fiquei pensando, mas rapaz, quem é que sabe mais, o dono ou Deus? Novo convertido. O pastor Mael disse que era 120. Não, é porque não chegou na cabeça dele, ele vai vender por 70. Sabe, irmão, confessando a palavra, declarando, dizia, irmãos, olha, quando passar pelo terreno, declara. Nós estamos chamando a existência as coisas aqui, irmãos, você vai ver daqui a uns anos como isso aqui vai ficar. Pela fé. E Deus vai te usar para isso, meu irmão. Sabe quantos projetos sociais nós vamos ter aqui pela fé? Porque Deus vai te tornar uma pessoa melhor. Porque Deus quer que você cresça, que você desenvolva para atingir outras pessoas. Sabe, queridos, Deus, às vezes a gente diz, eu estou esperando em Deus. Não, Deus está esperando a gente. É como aquela passagem que Moisés chegou diante do Mar Vermelho e clamou a Deus. E Deus disse para Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Deus já tinha dado uma ordem a Moisés. Sabe, irmãos, não existe mais a necessidade, muitas vezes, a gente clamar, a gente tem que se levantar em Deus, pela fé, e declarar, e as coisas vão se abrir diante de nós, é pela fé. Ele disse, manda o povo marchar, Moisés. Irmãos, quando Moisés botou a pé naquele rio, naquele mar, as águas se abriram. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, eu não creio que você pense que aquelas pessoas lá de Israel iam passando no meio do mar, aquele mar aberto daquela maneira,
e eles iam passando com cara fúnebre, com cara de tristeza. Eu acho que eles iam passando, celebrando a concretização da promessa de Deus na vida deles. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa: se você agarra essa palavra, vai acontecer na sua vida. Oh, aleluia! Diga: é pela fé. Quando a gente entende isso, irmãos, as coisas ficam diferentes. Amém? As coisas ficam diferentes. E você precisa ser seguro naquilo que você acredita. Não tem daquelas pessoas que é cabeça dura. Seja cabeça dura para a palavra. Daquelas pessoas que não arredam o pé, são teimosas, né? Rapaz, eu não vou arredar o pé, eu vou declarar e a coisa vai acontecer. É isso aí. Com o pastor Bud naquela questão do terreno, foi desse jeito. E sabe, queridos, ele mandava eu ir uma outra vez lá, e o homem chegou, baixou para 110. Depois eu disse ao pastor: 110, pastor. Ele: não, é 70. Aí passou-se um tempo, quase um ano e pouco, irmãos, a gente nessa peleja para comprar o terreno. Nós não tínhamos dinheiro, tinha que crer para ter o dinheiro, tinha que crer para não fazer, o terreno fazia parte do plano de expansão da prefeitura, para a prefeitura não usar o terreno. Tínhamos que crer para o homem não vender a ninguém, porque ele estava querendo vender. Tinha que crer para muita coisa. A gente começou a juntar um dinheirinho lá. Ele disse: vai lá de novo, fala com o homem. Aí foi eu novamente lá de novo, falei com o homem disse: tá bom, eu vendo por 90. Aí eu cheguei animado: pastor, eu vendo por 90. Ele disse: não é 90 não, é 70. Deus falou comigo com 70. Eu disse: mas pastor, ele: repite comigo, rapaz. É 70, eu digo: é 70. Não era fácil não, irmão. Eu incrédulo, e ele estava tentando me ajudar. Quando a gente passou um tempo novamente, eles vão lá de novo. Quando chegamos lá, ele disse: rapaz, tá bom, eu vendo por 80 mil reais. Aí eu disse: pronto, agora tá bom. Nem pastor Bando, nem eu, né? Nem ele, né? Nem pastor Bando, nem ele. Então a gente vai chegar lá e a gente feliz. Mas pastor, o homem baixou, ele disse que vende por 80. Por causa de 10 mil reais, a gente não ia brigar. Ele: não, irmão, é 70. Deus falou comigo 70. Repete comigo: é 70. 70. Diga: deixe de ser incrédulo. Eu digo: deixe de ser incrédulo. Sabe, irmãos, quando chegou na hora, o homem ligou para a gente na outra semana e disse: tá bom, quanto é que vocês pagam no terreno? A gente disse: 70. Aí ele disse: tá bom, eu vendo para vocês. Aí nós fomos lá, com cara de rico, né? 70. Só que a gente ia pedir a ele para dividir, porque nós não tínhamos dinheiro. Sabe, irmãos, a gente deu o dinheiro que tinha, o homem ainda dividiu 70 mil, baixou de 120 para 70 mil, e dividido ainda. Querido, só Deus pode fazer isso. Quando você tem convicção no seu coração, quando você não arreda o pé daquilo que você sabe que é de Deus para você, as coisas vão acontecer. Amém? E olha o que nós construímos lá, irmãos. Esse terreno hoje multiplicou o valor dele. Nós temos uma igreja grande lá. E o que eu quero te dizer com isso, irmãos, é que quando você escuta a palavra de Deus, você começa a maturar, a crescer por dentro, a gerar convicções dentro da sua vida. Você começa a ter os resultados que essa palavra de Deus diz para você. Que comece hoje. Que o ano que vem você esteja diferente por causa de uma decisão que você tomou, de não abandonar a sua confiança em Deus, porque ela tem um grande galardão. Eu vou encerrar com isso, irmãos. Eu pastoreava a igreja lá em Campina Grande no tempo. Nesse tempo também morava com o pastor Bud. E lembro que uma senhora, a gente tinha falado na igreja, que o batismo nas águas ia acontecer na casa do pastor Bud. Ela ia para lá, os irmãos iam para lá e a gente batizava na piscina lá da casa dele. E essa senhora chegou no culto, a gente tinha a semana toda que estava chovendo, eu me lembro como hoje. A gente viu que não ia dar para ter o batismo porque estava chovendo muito, e Campina Grande a água fica bastante fria. E quando eu vi na semana que não ia ter, porque eu terminei não limpando a piscina ficou verde por causa das águas da chuva. E ficou com lodo. Aí eu disse: eu não vou limpar porque não vai ter batismo nas águas, a gente vai avisar. Então a gente avisou, no domingo pela manhã que nós tínhamos o culto, que não íamos ter
o batismo nas águas, só que essa senhora, ela não foi no domingo pela manhã. E eu tentei falar com a secretária para ela avisar as pessoas pelo telefone, mas ela, por certo, não conseguiu fazer com que chegasse a informação a essa senhora. Quando foi lá para a tarde, que era 2h30 da tarde, o culto que a gente marcava para o batismo nas águas, eu estava dormindo, né, o sono do justo à tarde, a campainha toca. Aí a senhora diz assim, pastor, eu digo, opa. Ela disse, eu vim me batizar, chovendo, irmão. Eu disse, irmã, está chovendo, a senhora não viu o aviso, não? Aí ela disse, não, pastor, não vi não, não fui na igreja hoje pela manhã, não. Eu disse, pois é, a gente avisou que não ia ter batismo nas águas. Ela disse, não, pastor, mas eu vim aqui para me batizar. Aí eu disse, mas irmã, não vai ter, a piscina está suja. Não, pastor, mas eu vim de longe, eu quero me batizar. Aí eu disse, irmã, não vai ter não, a piscina está suja, está chovendo, está frio. Ela disse, não, pastor, mas eu vim para me batizar. Aí eu disse, rapaz, deixa eu fazer uma coisa aí, deixa eu tentar desestimular ela e ir lá, né? Eu desci, fui lá na garagem, abri para ela. Eu disse, irmã, está chovendo, está frio. A senhora não viu o aviso? Não, não fui não, pastor, mas eu vim aqui para me batizar. Aí eu disse, mas não vai ter batismo hoje não. Ela disse, mas pastor, eu vim para me batizar. Aí eu disse, olha, vamos ver a piscina. Aí ela foi olhar a piscina, não, pastor, tá bom, mas eu vim para me batizar. Aí eu não tive como convencer ela, irmão, eu tive que trocar a roupa, descer com ela dentro da piscina suja e fria, porque ela não arredava o pé da convicção que ela tinha. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? Se você for convicto daquilo que você tem, as portas se abrirão para você. Você precisa estar convicto, não desista daquilo que Deus tem para a sua vida, meu irmão. Deus vai fazer grandes coisas. Aleluia. Começa agora, meu irmão. Coisas maiores podem acontecer na sua vida se você simplesmente não desistir. Simplesmente fazer dessa palavra ela real para você. Amém. Eu chamo um tempo de vitória para a sua vida, meu irmão. Eu chamo um tempo de respostas divinas. Eu chamo um tempo de experiências divinas. Ou como o povo precisa ver que você está recebendo o melhor de Deus nessa vida. Isso atrai as pessoas para Jesus. Você vai receber o melhor de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia.